Feriado, carnaval, então hoje eu não quero tratar com você de nenhum assunto super profundo de saúde mental, como melhorar a sua vida e nada disso. Eu quero falar de um assunto que eu gosto muito, que são sotaques em inglês. Eu sou professor de inglês e a minha parte favorita de aprender qualquer língua são justamente os sotaques. Hoje eu quero conversar com você sobre o sotaque americano, amanhã eu falo sobre o britânico e na terça-feira eu falo sobre o australiano e o irlandês juntos. Vamos começar com o sotaque americano porque é a minha especialidade. Quando eu falo inglês, eu falo principalmente com o sotaque americano. Se você assistiu o vídeo que eu postei ontem, um vídeo intitulado Teste o seu inglês, você vai poder me ouvir falando com esse sotaque americano. Então hoje eu vou te explicar como que a gente faz isso. Primeiro, a gente precisa entender que todo mundo tem sotaque e todas as críticas que as pessoas fazem com o sotaque americano também acontece no nosso sotaque brasileiro. Por exemplo, pensa na seguinte frase. Eu estou aqui. Beleza? Ninguém fala isso. Hoje eu estou aqui. Ninguém fala assim. Hoje eu estou aqui. A gente fala, hoje eu estou aqui. Então o que acontece? A gente pega o hoje e já junta com eu. Hoje eu. Hoje eu. A gente pega o mesmo E do final do hoje e o E do começo do eu e junta. Hoje eu. Depois, a gente não fala estou, a gente corta, né? A gente abrevia para tô, hoje eu tô. E depois que a gente sai da letra O, do hoje eu tô, a gente vai imediatamente pro A, hoje eu tô A, hoje eu tô aqui, certo? Hoje eu tô aqui. Então, muita gente fala que os americanos têm preguiça de falar, porque eles abreviam tudo, porque eles não pronunciam algumas letras, mas a gente faz a mesma coisa em português. E acontece que todas as línguas do mundo fazem isso. Então não é uma particularidade deles. E isso, na verdade, é muito bom. Isso significa que você já sabe abreviar sons. A gente só precisa transferir essa habilidade para o inglês. E no inglês americano, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa ver, inclusive de junção de som, que são muito importantes. A primeira grande característica do sotaque americano é o R enrolado. Essa é uma das principais dificuldades que pessoas que não são de São Paulo têm dificuldade para falar no inglês americano. Porque aqui em São Paulo a gente já fala porta, a gente fala torta, a gente enrola esse R bastante. E em outras regiões do Brasil eu sei que não. Tem muita gente que fala porta, muita gente que fala porta, né? Esse R arrastado. Isso é uma vantagem para o inglês britânico depois, tá? Mas para o americano não. Então, se a gente for pegar uma palavra americana, tipo essa daqui, a gente vai pronunciar doctor. Se você quiser soar bem americana, doctor. Enrola aquele R. Essa daqui, talvez. Car. Enrola o R. Car. Bem enrolado mesmo. Ou talvez essa daqui é uma que dá dificuldade para muita gente. World. Enrola o R e depois tira um L de lá. World. And the whole world. Enrola bastante esse R. Quanto mais você enrolar esse R, mais americano você soa. Em cidades como Nova York, eles não enrolam tanto o R. Eles falam doctor. Eles deixam o R meio aberto, muito mais parecido com o britânico. Mas na grande maioria dos Estados Unidos, eles enrolam bastante. Doctor, water, car, camera. Enrola bastante o R, essa é a principal característica. Depois, a gente tem a coisa que traz um pouquinho de dificuldade. Porque os americanos, eles têm um probleminha com a letra T. Não é que eles têm um problema, né? É que a forma como eles trabalham com a letra T é diferente da nossa. Em português, a gente sempre pronuncia um T bem forte. E, por exemplo, a gente pronuncia... Nossa, esqueci todas as palavras com T agora. Tamanho. Tamanho. É um T bem seco. Tamanho. Ou quando a gente usa o T para falar palavras como tia. Sabe que é um T que sai daqui de trás, que parece um tchau? Tia. Então, os americanos não têm isso. O T deles é bem vazadinho. T, t. Então, se você for pronunciar de novo essa palavra aqui, você vai trabalhar com doctor. Doctor. Então você vaza o T. T, t. Doctor. Doctor é brasileiro, ok? Então, doctor é o americano. Qualquer palavra que tenha um T assim no meio, vai ser assim que a gente vai pronunciar. Tipo, attire. E o R enrolado bem bastante no final também. Attire. Alright?
Então é assim que a gente trabalha com esse T no inglês americano. Só que isso muda quando a letra T vem no final das palavras. Quando o T está no final, o americano ou ele não pronuncia, tipo, se eu vou pegar essas palavras sozinhas aqui para você, eu vou falar not. Então eu não vou falar not. Eu não vou deixar esse T sair, eu vou segurar esse T no final. Not, and but, and that. E isso você vai ouvir em qualquer música que você pegar, qualquer música de algum artista americano, os caras vão trabalhar com esse T assim. I'm not here. That's not how I do it. I don't like that. I don't like that. Então não tem o T do don't e nem o T do that. Então ele fica com esse T que some no final das palavras. Isso acontece com quase todas as consoantes duras no final das palavras. Então, not, and bob, and pop. Então a gente vai evitar pronunciar essas consoantes duras, assim, essas consoantes que precisa travar para sair, entende? Só que ainda não terminei de falar do T. Tem mais uma. Quando uma palavra que termina com a letra T, no inglês americano, vem seguida de uma palavra que começa com uma vogal, a gente vai juntar esse T como se fosse um R brasileiro. Por exemplo, pronuncia a palavra, para mim em português, nora. Presta bastante atenção no seu R. Nora. Sabe a esposa do seu filho? Nora. Certo? No inglês é exatamente isso que a gente faz quando um T combina com uma vogal no final de uma palavra. Então, por exemplo, this is not a good idea. Good idea. A gente faz isso com D e com T, ó. This is not a good idea. Beleza? This is not a good idea. É assim que os americanos fazem isso. Outra bem comum também, ó. It is. It is. It is the best food. It is the best food. Tipo a nossa it is do olho, quando a gente fala em português, it is. Então, it is the best food. Então, é assim que a gente trata o T no inglês americano. Então, agora você já sabe dessas duas coisas importantinhas, importantíssimas. Primeiro, você precisa enrolar muito o R. Doctor, here, are, your, stuff like that. E também você precisa fazer 3 coisas com T. T vazadinho, então attire, doctor, telephone. Depois você precisa trazer um T não pronunciado no final das palavras. Então, it's not, I don't like that, I don't want that, e por aí vai. E a gente também precisa travar esse T como se fosse o nosso R brasileiro de iris com as vogais. Então, not a good idea, it is the best food, e por aí vai. Essas são as coisas principais. Se você conseguir dominar essas duas coisas, você vai conseguir fazer um sotaque americano bastante convincente. Mas ainda não é o meu sotaque americano favorito, porque eu gosto principalmente do sotaque americano mais country. Então, se você for ouvir um cara tipo Alan Jackson, é esse tipo de sotaque que eu gosto. Alan Jackson é um cantor country muito famoso. O John Denver não tem muito isso, é mais o Alan Jackson mesmo. O que é? É uma coisa que até os americanos chamam de twang. Pronuncia essa palavra aqui. Twang. O twang, olha esse twang que você faz com a sua voz, sabe? Então, essa é a coisa que eles fazem bastante, que é colocar esse twang na maioria das vogais. Então, um cara do interior dos Estados Unidos, você vai olhar para Texas, Alabama, Kentucky, todos eles vão pronunciar, ao invés de pronunciar tipo I like my dog, tipo, um brasileiro normal pronunciaria assim, né? I like my dog. Um country americano falaria I like my dog. Então a gente adiciona o twang em todas as vogais que a gente bota. I like my dog. Então ele não fala dog, ele fala dog. É o twang. Esse é o som do twang que a gente coloca no inglês americano, principalmente no country. E eles também têm essa fortíssima característica de não fechar a letra I. Então, quando a gente pronuncia normalmente, a gente fala I, a gente fala time, a gente fala my. Então a gente pega a letra A
certo? O som, né? Desculpe, é a letra I, né? Pra gente, com o som I do inglês. E a gente fecha ela. I, time, my. Eles não fecham, eles deixam aberto. A, ma, time. Então, se um americano normal, ou de repente um brasileiro falando inglês americano falaria I like my wife, I like my wife. Um cara do interior dos Estados Unidos falaria I like my wife. Totalmente diferente, né? I like my wife. Então, por isso que é um pouco difícil quando a gente ouve pessoas do interior dos Estados Unidos falando pela primeira vez, é difícil entender eles, porque a gente espera um tipo de som, I like my wife, mas eles trazem outro, I like my wife. E é muito bacana, esse é o meu sotaque favorito, porque ele me lembra um pouquinho o sotaque da família do meu pai, que é do interior de Minas Gerais. Lá, eles falam bem devagarzinho, eles estendem um pouquinho assim a fala, sabe? E eu penso que o inglês americano country faz uma coisa parecida. So, I like my wife. Então ele não vai direto ao ponto, rapidinho, igual um cara da Califórnia falaria, I like my wife, sabe? Ele fala, I like my wife. E eu acho isso muito bacana. E eles também trazem um som bem diferente em todas as palavras que tem um som de ao. Sabe, quando a gente fala house, ou out, ou down, ou about, eles vão trazer um som que ele vai mais pra garganta, assim. Ele fala algo como about, and down, and out, and house. E então, uma frase que seria algo assim: I was talking about my house. Essa seria uma frase que um brasileiro falaria, né? I was talking about my house. Um americano do interior falaria I was talking about my house. I was talking about my house. About my house. Então ele é como se fosse um instead of, desculpa, ao invés de falar house, ele fala house. I was talking about my house. Ou I was going to my house. Ao invés de falar I was going to my house, ele fala I was going to my house. E eu acho isso muito, muito bacana. A última coisa que eu quero falar para você sobre o inglês americano é que muitas vezes eles têm preguiça de pronunciar até algumas consoantes nos começos das palavras. Então, pensa no que a gente fez no português, quando eu falo hoje eu tô aqui. Então, ao invés de falar hoje eu estou aqui, a gente corta aquele es e vai direto pro tô. No inglês americano, às vezes eles fazem isso com algumas consoantes. Então, se você pega uma frase tipo I don't like that, I don't like that, você não vai pronunciar o D do don't muito forte, você vai falar I don't like that. Também é muito comum no inglês americano country. I don't like that very much. I don't like that. Isso é muito comum nos Estados Unidos inteiro. Então, especialmente quando você estiver ouvindo, de repente, uma entrevista com pessoas nas ruas nos Estados Unidos, você vai ouvir isso. I don't know about that. I don't know if that's a great idea. Então, isso é muito, muito comum. Também acontece com o have. Se você for assistir aquela série Friends, que eu acho muito boa para aprender inglês, todo professor de inglês fala de Friends, né? Mas aqui realmente é muito bom. Você vai ouvir que eles não pronunciam o H do ha, do have, do hand, muito forte. Eles falam, I have something on my hand. Então, I have something on my hand. Então, em vez de falar I have something on my hand, eles falam I have something on my hand. Isso não é uma característica só do inglês americano country, mas porque a galera de Friends é de Nova York. Então, isso é uma característica muito forte do inglês americano em geral. O have, o ha, às vezes não sai muito forte. O D do don't, às vezes não sai muito forte. Então, I don't know if I have something to do with that. I don't know if I have something to do with that. Bacana, né? Mas de tudo isso que eu te falei, eu acho que o mais legal de todos é o twang das vogais. Porque eu acho que é o mais diferente do que a gente tem em português, sabe? I have a very cute dog, sabe? É muito bom. Dog and doctor,
É legal demais. Eu adoro usar o sotaque americano, principalmente o sotaque americano country. Então, agora eu vou trazer para você algumas frases aqui um pouquinho mais longas para a gente praticar um pouquinho dessas coisas. Vamos nessa. Olha essa daqui. Se a gente fosse pronunciar normalmente, this is probably the best idea I've ever had. Beleza? Aquele inglês de CD de livro didático, sabe? This is probably the best idea I've ever had. Agora, se você for pegar o sotaque americano que eu gosto, você vai trazer that's probably the best idea I've ever had. O twang no had. Você não vai falar had, vai falar had. That's probably the best idea I've ever had. Bacana, né? Mais uma. Olha essa frase. That doesn't sound like a good plan. Did you really think about it? Inglês de livro didático, né? That doesn't sound like a good plan. Did you really think about it? Agora, se for usar o sotaque americano que eu gosto. That doesn't sound like a good plan. Did you really think about it? That doesn't sound like a good plan. Did you really think about it? Bacana, né? Eu acho esse sotaque muito gostoso de falar. Olha, pra ser bem sincero, eu acho esse sotaque muito sexy quando eu ouço mulher falando esse sotaque também. É top demais. Mas eu acho... não sei, é um sotaque de relaxado, sabe? That doesn't sound like a good plan. É um sotaque que o cara tá sentado naquela cadeira de madeira, assim, no porch, né? Ali na casa dele, de repente tocando um banjo, vendo as crianças brincar na rua, sabe? That doesn't sound like a good plan. Nossa, eu gosto muito. Se você quiser ter uma experiência bacana com sotaque americano, principalmente esse mais country, eu recomendo você dar uma olhadinha num jogo de videogame chamado Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. É um jogo muito bacana, muito legal mesmo, e tem muito desse inglês americano country. Você vai conseguir reparar muito o cara cortando o dedão. I don't know about that. Are you sure that's what you want to do? Esse tipo de coisa. Então é muito, muito bacana mesmo. E eu acho que tem uma última dica que eu preciso te dar. Você deve ter reparado que quando eu falo inglês, eu sou um pouquinho diferente do que quando eu falo português. Isso não é à toa, porque no inglês a gente precisa trazer a nossa voz para a garganta. O português, ele soa muito pelo nariz. Então, tipo, muito ou não, são palavras que saem aqui quase 100% do nariz, né? Mas no inglês, e isso vai valer para todos os sotaques, eu vou enfatizar isso muito mais ainda amanhã, quando eu for falar de sotaque britânico. O sotaque americano ainda tem um pouquinho de nariz, mas normalmente a gente fala da garganta. Então, se você falar doctor pelo nariz, é muito diferente de você falar doctor pela garganta. Você soa americano quando você fala doctor and car, I'm not here. Ao invés de falar I'm not here, sabe? Por isso que muito brasileiro tem dificuldade de soar americano, porque a gente fala muito pelo nariz, I'm not here. E, assim, isso não tem nada de errado, tá? Isso é uma característica da nossa língua, do português. Mas se você quiser soar igual um americano de verdade, você precisa trazer a voz pra cá. I don't know about that. Are you sure that's what you want to sound like? Muito legal. Traz a voz aqui pra garganta. Aí você meio que deixar ela, tipo... Quando eu falo assim, eu tenho uma voz um pouquinho mais profunda, e quando eu falo assim, a voz tá bem no meio da garganta, sabe? É uma voz até meio rouca, meio travada. É essa voz que a gente quer usar para falar inglês. So, I was talking to my friend the other day, and he said that he saw the prettiest girl he's ever seen in his life. Então, é totalmente diferente do que trazer a voz aqui para cima. Amanhã, no inglês britânico, você vai ver que essa coisa da garganta vai ser mais forte ainda. O que você acha? Você consegue fazer esse inglês americano? Você já reparou em alguma outra coisa que os americanos fazem, que a gente no Brasil às vezes erra? Comenta aqui embaixo e pratica um pouquinho esse inglês aí pro seu carnaval.